Eu tentei mostrar aqui como a gente pode, como a teoria do ator em rede vai falar sobre dois casos, né? Esse agenciamento, essa rede sociotécnica sanitária, digamos assim, que é estudada pelo Latour no caso da pasteurização da França, e esse outro agenciamento bem mais prosaico, né? Esse agenciamento predial, digamos assim, da nossa chave de Berlim, né? Ou seja, como um arranjo material organizado de forma tal para listar diversos elementos, a listar diversos atores, actantes, aí, que seja, em um programa específico, né? Na segunda parte, então, eu vou começar com a ideia de agenciamentos econômicos, né? E não qualquer agenciamento econômico, que a gente pode ter formas econômicas muito, muito diversas, mas com agenciamentos econômicos de mercado, né? Esse é o grande filão aí da teoria do ator-rede, quando ela vai falar de economia. Eu vou começar aqui com o seguinte excerto do Adam Smith, da Riqueza das Nações, esse trecho bastante famoso que vocês vão encontrar no primeiro capítulo do livro, que nos diz o seguinte: é assim como é por negociação, por escambo ou por compra, que conseguimos uns dos outros a maior parte dos serviços recíprocos de que necessitamos. Da mesma forma, é essa mesma propensão ou tendência a permutar que originalmente gera a divisão do trabalho. Ele está falando aqui da divisão do trabalho e quais são essas causas primárias disso aí, né, digamos assim. Essa propensão ou tendência a permutar que o ser humano originalmente tem, né? E aí ele tenta ilustrar isso aqui com fatos estilizados dessa etnografia, enfim, do final do século XVIII, que nos diz o seguinte: em uma tribo de caçadores ou pastores, por exemplo, uma determinada pessoa faz arcos e flechas com mais habilidade e rapidez do que qualquer outra. Muitas vezes trocá-los-á com seus companheiros, por gado ou por carne de caça. Considera que dessa forma, por conseguir mais gado e mais carne do que caça, do que conseguiria se ele mesmo fosse à procura deles no campo. O que ele está querendo nos dizer aqui é o seguinte, né? O ser humano naturalmente tem uma propensão a permutar, trocar, barganhar, etc, 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 né? Então, jogados aleatoriamente por si mesmo, o que os seres humanos vão fazer? Vão fazer um mercado, né? Essa é a nossa visão, essa é a nossa antropologia filosófica que está por trás aqui da formulação do Adam Smith, né? É uma filosofia política, né? Tem todo esse debate aqui que eu acho que é muito bem trabalhado no livro do Albert Hirschman, das Paixões e dos Interesses, né? Quando essa filosofia política vai rivalizar com as filosofias políticas contratualistas que vêm antes dele. E ela postula isso, né? Que o ser humano, então, naturalmente vai ter um comportamento de mercado, né? A teoria do ator-rede, quando vai atacar esses objetos econômicos, ela vai dizer justamente o contrário, né? Ela vai ser uma dessas formulações sociológicas que vai nos dizer que o mercado não emerge naturalmente, né? Nada mais distante que isso, e que o mercado é, na realidade, uma tarefa, né? O mercado necessita investimento, né? Ele não emerge naturalmente, mas sim vai emergir aí a partir de um arranjo sociotécnico específico que não emerge espontaneamente, como eles tentam argumentar, né? E aqui a gente está falando de uma forma de mercado muito específica, né? Existem mercados de vários tipos. Normalmente, quando a gente está falando de mercados, e a gente olha aí para a rua, né, a gente vai encontrar mercados que são mercados que a teoria econômica chamaria de imperfeitos, né? Por que imperfeitos? Porque eles são oligopolizados, são monopolizados, ou são mercados, do ponto de vista da oferta, né, do ponto de vista das demandas, eles são monopsônicos, ou oligopsônicos, ou seja, com poucos ou um comprador, né? A ideia da teoria econômica é a seguinte, né? Temos esses mercados, mas esses mercados são ruins, né? Por que eles são ruins? Porque eles não conseguem produzir o maior bem-estar para todos os atores que estão envolvidos, né? Vendedores e compradores, né? Qual é a forma de mercado que vai conseguir produzir esse resultado ótimo para todo mundo, né? É o mercado perfeito, né? A ideia de mercado perfeito, que é formulada aí pela teoria econômica desde o final do século XIX e ao longo do século XX, pelo menos na primeira metade do século XX, é uma coisa da qual os economistas vão se preocupar permanentemente, de desenhar quais são as premissas para a gente ter um mercado perfeito e se, dentro dessas premissas, né, se esse mercado vai gerar ou não
esse resultado ótimo de bem-estar para todos os atores envolvidos, né? A conclusão que eles chegam é que sim, né? E hoje, se você abrir um livro de microeconomia, que é o livro que trata dessas questões de teoria do consumidor, etc., você vai ver no primeiro capítulo isso que eu vou revisar aqui rapidamente, que é a ideia de um mercado perfeito. Então, não nos serve qualquer mercado. Precisamos de um mercado perfeito. Por quê? Porque é o mercado que vai produzir o resultado ótimo para compradores e vendedores, né? Quais são as características, então, de um mercado perfeito, né? São essas 4 características aqui. De novo, vocês vão ver essas características no primeiro capítulo de todo e qualquer livro de microeconomia, né? Atomicidade. Ah, não tá? Ih, travou de novo. Lá vamos nós de novo. Acho que agora vai. Também não? Vou tentar assim. Opa, agora foi. Tá, desculpem. 4 características para a gente ter um mercado perfeito. Atomicidade, que é a ideia que você tem que ter um número suficiente de compradores e vendedores para que nenhum deles individualmente consiga influenciar no preço, né, consiga deturpar os preços desse mercado, né? Homogeneidade do produto, né, que é uma questão bem complicada aí no nosso mundo econômico real, né, ou seja, a gente tem que estar falando do mesmo produto, né, e aqui, quando a gente fala de uma economia real, a gente vê que boa parte dos produtos industrializados trabalham justamente com a ideia de diferenciar o seu produto, né? Você fala, sei lá, de sabão em pó, você sabe que homo é uma coisa, o outro sabão em pó é outra coisa, etc, etc. Então, para a gente ter um mercado perfeito, a gente tem que estar falando de um mesmo produto, um produto homogeneizado, né? E quando esses microeconomistas vão falar sobre mercados perfeitos, eles sempre usam o exemplo de mercado de produtos agrícolas ou de mercados primários em geral, onde os produtos seriam mais próximos da homogeneidade, né? Mas então é isso, a gente tem que estar falando de um produto homogêneo. Se forem 2 produtos diferenciados, a gente não tem um mercado perfeito, a gente não tem nenhum mercado único a rigor, né? Ausências de barreira à entrada e também à saída, né? Qualquer ator tem que poder entrar e sair desse mercado a qualquer momento, né? Se você está preso dentro desse mercado no longo prazo, isso causa uma distorção, né? Ou seja, tem que poder sair dele no momento onde não vale mais a pena você estar dentro daquele mercado, né? Se eu produzo, vendo café na esquina, né? Eu tenho que poder migrar do café para a esfirra, vender na esquina, assim que isso for mais vantajoso para mim. Se eu só poder vender café ali, né, isso aí vai produzir uma distorção de mercado, não vai ser mais um mercado perfeito, né? E entradas a barreiras também para consumidores, né? Se for um mercado seleto ali, isso também vai causar uma certa distorção do ponto de vista da demanda. Então, a constituição do mercado perfeito exige esses 4 elementos, né? E vocês veem que são 4 elementos que, quando a gente olha para o nosso mundo econômico e cotidiano, não são muito fáceis de encontrar, né? Realmente, a nossa vida econômica funciona com outros parâmetros, né? Uma autora que vai trabalhar, e aí o exemplo dela vai ser bastante utilizado, particularmente pelo Michel Calon, que vai trabalhar essa ideia de como se constrói um mercado perfeito, né? E aí a pegada da teoria da Torre vai ficar mais clara. Essa simpática senhora aqui, a Marie-France Garcia, né? E a Garcia do Afrânio Garcia, esse nosso conhecido antropólogo brasileiro que trabalha entre o Brasil e a França aí, é a mulher dele. Ela tem esse texto que é bastante conhecido nessa área aí da teoria do autor em rede, quando trabalha com a economia, que é a construção social de um mercado perfeito, o caso de Fontaine-Sologne, que é um texto de 1986, né? Tem traduções aí para o português, para o inglês, para várias línguas. E o objeto dela aí nesse texto vai ser justamente esse, né? Como se montou um mercado
que se aproximou muito desses nossos 4 critérios que eu acabei de levantar ali. No caso de um mercado de morangos que ela observou na França no final no final da década de 1970 e começo da década de 1980. Vou mostrar um pouco dessa transformação ali e logo em seguida eu vou tentar abordar como essa teoria do Dr. Reid vê essa mudança de agenciamento que produz um comportamento de mercado perfeito. Só para mostrar, Fontaine-Sologne, essa pequena vilazinha aí ao sul de Orléans, na França. Esse é o local do qual estamos falando aqui. Esses são os nossos produtores de morango hoje. Né? Hoje aqui vocês já vão ver, por exemplo, essa bandeja de morango aqui com 10 bandejas homogenizadas, etc, etc. Isso foi fruto já do trabalho que uma associação dos produtores de morango dessa região fizeram, né? Que é aquele primeiro esforço, é um esforço ali para cumprir um daqueles critérios de um mercado perfeito, que é a homogeneização do produto. Né? Homogeneização do produto, isso inclui essa questão da embalagem. Né? Quando a Marie-France chega nesse local no final da década de 70, o que nós temos é isso aqui. Né? Como é que funcionam as transações aí? O produto é heterogêneo. Né? Cada produtor planta uma variedade de morango da forma que ele quer, embala da forma que ele quer. Então estamos falando de produtos aí que na realidade, apesar de ser um produto agrícola, né, é bastante heterogêneo. Né? Como é que funciona a comercialização desses morangos? Através de atravessadores. Né? Ela vai elencar diversas figuras aí no texto, corretores, expeditores, mandatários. O que varia aí é simplesmente a questão da distância, para onde esse cara vai levar esse morango, se vai direto à praça principal, se vai para uma praça intermediária, etc, etc. Mas é isso, né? É um cara que vai lá na fazenda, compra a produção de morango desse cara, né, e leva até o seu consumidor final. O importante a destacar aqui é que a transação, então, aqui entre o produtor e esse atravessador é uma transação privada, né? Não é uma transação pública. Ela acontece ali na fazenda do cara. Né? Por que isso é importante? Porque os preços, então, desse negócio não são públicos. Né? Quem dá o preço, digamos assim, esse é o atravessador, que vai conhecer melhor os preços na praça onde ele vai vender depois. O produtor não sabe disso. Então, esse aspecto a transação ser privada tem um impacto bastante importante que vai ser transformado depois. Né? Uma transação que acontece na fazenda, então, privada. Essa transação privada também, o que está embutido nela, aí são várias relações, tanto de poder, parentesco, amizade, de família, de tudo. Né? Ela menciona casos ali onde o atravessador é parente, é cunhado do produtor, é irmão do produtor. Né? Tem essa relação um pouco mais íntima aí. Outra forma de relação que também está presente são relações de poder, né? Justamente por aquilo que eu acabei de mencionar. O atravessador conhece os preços da praça final, né? O produtor não conhece, então ele tem certo poder de barganha e de manipulação dos preços de compra com relação aos produtores. Né? Então, o mercado ele prevê essa ideia que a gente tem uma relação de aquele critério de atomicidade, uma relação entre pessoas que são completamente anônimas. Né? Você não pode ter interferência desses outros fatores dentro dessa transação econômica. Você não pode ter, enfim, intimidade, amizade, poder, etc, etc. O que tem que valer ali é a maximização da tua utilidade esperada a partir de um preço que está dado em determinado mercado. Né? Você não tem que levar em consideração se o cara é teu brother ou não. Né? Qual que é o resultado desse arranjo aí, pessoal? Vocês veem que eu estou tentando desenhar quais são os elementos desse arranjo, desse mercado. Né? O resultado é um mercado imperfeito. Né? Temos aqui um agenciamento econômico, mas é um agenciamento econômico cujo programa é um programa de um mercado imperfeito. Ele não vai produzir, segundo aquela nossa teorização econômica, o que a gente chama na teoria econômica de ótimo de Pareto, né? esse resultado ótimo para todos os atores envolvidos. Né? O que vai acontecer lá, então, nesse lugar? A Marie-France vai observar que os produtores de morango vão formar uma associação, né? E vão ver que eles estão, enfim, estão em posição de desvantagem aí, nessas relações com os atravessadores, vão tentar melhorar a qualidade do morango, melhorar um pouco a qualidade dessas transações para ganhar mais. Esse é o objetivo deles ali. Né? Eles contratam uma série de consultorias, e o que essas consultorias vão propor? Olha, vocês vão ter que transformar isso que vocês estão fazendo aí, segundo aqueles critérios que eu acabei de mencionar de um mercado perfeito. Né? O primeiro investimento que eles têm que fazer, homogeneizar o produto. Todos os produtores vão passar a plantar as mesmas variedades de morango, né? Com os mesmos procedimentos.
Homogeneização de variedade da planta e de procedimento. E depois homogeneização da embalagem, como eu mostrei ali. Aquela embalagem com o mesmo peso, mesmo número de morangos, etc, etc. Então, um primeiro investimento que teve que ser feito foi esse de homogeneização do produto. Essa questão aí dessa transação que acontece de maneira privada, e os produtores não sabem o preço bom para eles no final, como é que eles vão fazer? Aí que entra uma figura-chave dentro dessa consultoria que foi contratada, que foi a consultoria de um economista, que teve a seguinte sacada: olha, por que a gente não faz um leilão de morangos aí? Se a gente fizer um leilão de morangos, vocês vão saber qual é, e aí você elimina a figura do atravessador, você chama os compradores finais já da praça final para vir para cá e negociar diretamente o morango com vocês, a partir de um leilão, porque aí sim você vai ter esses compradores finais competindo entre si pelos preços e vocês como produtores competindo entre vocês pelo preço, e vocês vão conseguir um preço melhor para os morangos. Isso aí vai transformar tudo, vai transformar tudo. Essa ideia de você conseguir construir para um rearranjo da materialidade daquele mercado, um mercado mais próximo da ideia de um mercado perfeito. E o problema é um pouco o seguinte, então a gente está falando ali de uma série de produtores e até eles se conheciam um pouco com esses compradores finais. Como é que você vai produzir algo muito importante, que é a anonimidade entre esses atores? Tudo bem, você faz um leilão ali, você vai ter o preço conhecido por todos já elimina aquele problema. Você publiciza a transação, como numa feira também. Agora, como é que você vai tornar aí compradores e vendedores anônimos? E aí que entra uma pequena sacada bem interessante do nosso consultor econômico, que é o seguinte, aqui eu vou mostrar para vocês, isso aqui é o prédio do leilão de morangos que vai ser montado, esse galpão fora é onde os produtores vão chegar com seus carros e vão expor as mercadorias, vão expor os morangos, eles são bem homogeneizados, e aquele prédio ali à esquerda é o prédio onde vai acontecer esse leilão de morangos. O interior do prédio é assim, aqui a gente tem um corte da planta. Embaixo a gente vai ter, nessas cadeiras aqui, os produtores, e na parte de cima nós vamos ter os vendedores. Por mais que eles se conheçam, eles não sabem quem que está cotando qual preço. Compradores e vendedores se tornam anônimos pelo esse pequeno rearranjo aí dessa situação da transação, que foi uma sacada muito importante do nosso consultor econômico nesse negócio. E do outro lado, na frente, a gente vai ter um secretariado e um operador que vai colocar num painel eletrônico a cotação de preços dos morangos. Então, vocês veem, o que acontece aqui é um rearranjo material de como funcionam essas transações, a produção e as transações desses morangos. No final, o que a gente tem é esse mercado transformado, que vai se parecer muito mais com esse nosso mercado perfeito. Produtos homogeneizados, você vai ter o comprador final na outra ponta, e não um intermediário, um atravessador. A transação vai acontecer em um lugar público, com esse painel de cotação de preços. O preço vai ser público, conhecido por todos, compradores e vendedores. Não vai ter mais relações de poder, de amizade, de intimidade de qualquer tipo, que vai interferir na transação. Vão ser transações entre anônimos. E aí sim, você tem algo que é muito mais próximo aí da nossa ideia de um mercado perfeito. Esse caso aí, estudado pela Marie-France, é utilizado quanto caso emblemático aí para esse pessoal, e particularmente pelo Michel Calon, esse colega da teoria da Torre-Rede, para ilustrar como acontecem essas transformações de tecnologia econômica. Vários pontos que a gente pode derivar daí. O primeiro é aquele lá que eu já mencionei, o mercado não emerge espontaneamente das relações humanas, ele é uma tarefa. Então ele precisa ser construído, ele precisa de investimento para que se produza comportamentos de um tipo de um mercado concorrencial perfeito. O segundo desdobramento que é muito importante aqui, que vai ser bastante enfatizado pelo Michel Calon logo em seguida, é o papel da ciência econômica e dos economistas na construção dos mercados. Que nada disso aí teria acontecido, esse mercado não teria essa forma se não fosse aquele consultor econômico. E o que tem na cabeça daquele consultor econômico? Teoria econômica tradicional.
é o cara que leu o primeiro capítulo do livro de microeconomia, sabe o que é um mercado perfeito e sabe quais são os critérios que você precisa utilizar para produzir aquele mercado perfeito. Não só isso, mas sabe que esse mercado perfeito é o mercado, então, que vai produzir o melhor resultado para aqueles produtores ali que são os clientes dele, né? Isso aí abre todo um programa desses autores, que é o programa da performatividade da ciência econômica. Ou seja, como a ciência econômica não é uma ciência meramente descritiva do que acontece na economia, mas ela produz o seu próprio mundo, né? Ela performa a sua teoria no mundo, né? Dentro do campo da sociologia econômica, esse resultado é bem interessante pela seguinte razão, né? A boa parte da antropologia econômica, a sociologia econômica, vai trabalhar com a ideia de que você não tem efetivamente comportamentos maximizadores ou a ideia de um mercado perfeito, justamente porque a economia está imersa, falando de uma maneira mais polaniana, em outras relações sociais, né? Como acontecia nesse mercado de morango antes, né? Em parentesco, amizade, etc, 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 né? O que esses caras aqui da teoria do Dr. Reid vão falar é que não, é possível sim você produzir no mundo, né, uma ação econômica segundo a teoria econômica, só que ela demanda todo esse investimento e todo esse rearranjo das transações segundo esse formato aí, né? Bom, esse é um primeiro exemplo que eu queria mostrar para vocês. Eu vou passar diretamente para um segundo exemplo antes de abrir para a nossa discussão aqui. Vou só mencionar um exemplo intermediário que é muito mencionado nessa literatura, que é a criação do mercado de opções, né? Opções é um título derivativo, né? O que é um título financeiro, né? Estamos falando aqui de mercado financeiro, cujo valor depende do valor de um ativo base, né? O valor dele deriva de outro ativo, né? E um ator muito interessante que trabalhou com Michel Calon, com essa ideia do Michel Calon de performatividade da economia, é um cara em inglês chamado Donald Mackenzie, que vai falar sobre essa história do mercado de opções, né? Tem um problema muito importante aí, né? Que é o problema da precificação de uma opção, né? Uma opção é um pouco o seguinte, né? Eu quero comprar uma ação da Vale daqui a um mês, né? Essa opção me dá direito a comprar essa ação da Vale daqui a um mês por um valor já pré-especificado, né? Quase como um contrato futuro, digamos assim. Quanto que eu vou pagar, né, por esse direito de eu comprar essa ação no futuro por determinado preço, né? Como é que a gente vai avaliar isso? Isso é um problemaço, né? A teoria financeira foi resolver, da sua forma, esse negócio com uma tal de fórmula Black-Scholes, né, que é isso que eu estou tentando discutir aqui, que vai resolver esse problema da precificação a partir de alguns parâmetros, né? O preço desse ativo-objeto, né, o preço da ação da Vale, que eu acabei de mencionar aqui, o preço futuro da ação da Vale, a volatilidade dessa ação, né, e o tempo até o exercício desse negócio, né? Se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu ia até mostrar isso aqui. Eu costumo mostrar para os meus estudantes lá que você pode pegar, tem várias calculadoras que vocês podem achar na internet, Black-Scholes. Vocês podem procurar na internet a cotação da ação. Tem sites que calculam a volatilidade anualizada, que é importante para isso aí. Coloca lá toda essa fórmula, você vai ver, vai te dar um resultado da precificação dessa opção. E aí você vai lá na cotação da Bovespa dessas opções e dá, se você está há uma semana do exercício, normalmente o preço bate exatamente, né? É incrível, assim, realmente a performatividade pode ser vista sendo feita aqui nesse caso aqui, né? Enfim, estimulo vocês, se quiserem ver, é só vocês procurarem essas calculadoras e ir atrás de alguma ação específica, como a ação da Vale e tal, baixar uma calculadora dessas e fazer esse pequeno exercício, né? É uma fórmula que permitiu esse mercado, né? E é um outro exemplo bastante utilizado por essa literatura para fazer esse argumento aí da performatividade da economia, né? São três textos, então, principais que eu gostaria de mencionar para vocês que vão fazer essa abordagem com objetos econômicos, né? Esse artigo da Marie-France que eu acabei de expor aqui, qual é o argumento dele, como é que ele opera. Esse livro de 98 do Michel Calon, né? E aqui a gente já está saindo então um pouco do Latour para ir para esses colegas dele, que é As Leis do Mercado, né? Onde ele começa a tentar aplicar essa ideia da teoria do Dr. Reid para a economia. Um livro mais recente é esse aí, Os Economistas Fazem Mercados, né? Que é um livro organizado justamente por esse Donald Mackenzie, onde vai se recolher já de forma mais madura, digamos assim, vários casos onde a teoria econômica interfere na construção de mercados, né?
Para concluir, então, pessoal, eu gostaria só de trabalhar mais um último caso aqui, nesse campo aí da economia, que é o seguinte: a tecnologia econômica, né, o agenciamento econômico, envolvido na nossa crise subprime de 2008. Né? Vamos voltar aqui alguns anos no tempo e vamos ver como era desenhado aquele mercado. Né? Vamos ver como aquele mercado entra em colapso em 2008, e o que eu quero tentar mostrar com esse caso aí também é como esses colapsos, crises, panes nesses agenciamentos são motor da sua transformação, né? São motor dessa dinâmica, digamos, tecnológica envolvida aí. Né? Quais atores que estão envolvidos nesse negócio, né? Só para a gente começar a desenhar o nosso caso. 3 atores principais, né? Bancos de investimento, como o nosso BTG Pactual, aqui um banco de investimento em atuação no Brasil. Né? AEG, seguradoras, né? Seguradoras que são outro ator muito importante aí. A AEG é essa grande seguradora internacional que estava no meio aí dessa nossa crise subprime. E investidores institucionais, né, que são esses grandes investidores, como fundos de pensão. Né, um exemplo aí, só para a gente tornar isso mais concreto, é a nossa Funpresp, né, essa promissora, gigantesca fundo de pensão aí dos servidores federais brasileiros. Né. O que esses caras fazem? O nosso banco de investimento vai emitir títulos, né, financeiros, os nossos investidores institucionais vão comprar esses títulos financeiros e as seguradoras vão segurar esses títulos, né, vão enfim, fazer seguros dos valores desses títulos para os compradores finais. Né. Para isso ficar mais claro, vamos dar uma olhada no desenho desses títulos financeiros que estavam no centro da crise subprime em 2008. Né. É o seguinte, né, são títulos de hipotecas, né, financiamento imobiliário dos Estados Unidos. Né. A ideia é um pouco a seguinte, né, um financiamento imobiliário normalmente é um financiamento de longo prazo, 20, 30 anos. Né. Aí um banco vai lá, faz um empréstimo de 20, 30 anos para esse cliente, né, e fica sentado 20, 30 anos com esse título de dívida do cara todo esse tempo. Né, todo esse tempo. Né. Então você tem uma dívida imobilizada ali que não pode ser mexida. Né. Uma série de transformações ali no mercado hipotecário, no mercado financeiro dos Estados Unidos depois da década de 60, produziu a seguinte oportunidade, né, e isso vai acontecer com mais vigor na década de 80. Né. Por que a gente não pega todos esses títulos de dívida de hipotecas, bota dentro de um outro título financeiro e vende ele no mercado financeiro? Se a gente vender ele no mercado financeiro, a gente já tem dinheiro para emprestar de novo para mais clientes. Se invés de ficar 30 anos ali com aquele título de dívida, com aquela dívida imobiliária, né, eu vendo esse negócio para alguém que quer esse treco aí, e que vai receber os fluxos, né, de pagamentos desses compradores aí de imóveis, né, e eu já tenho dinheiro de novo para emprestar para mais gente que quer comprar casa. Né. A ideia era essa, né, a ideia parece brilhante. Né. No começo ela foi utilizada justamente para ampliar a capacidade de crédito imobiliário, né, e criar aí uma classe de proprietários de casas nos Estados Unidos. A ideia era um pouco essa aí. Meio que foi quase um Minha Casa Minha Vida aí que foi gerado nos Estados Unidos depois do governo Lyndon Johnson, né, via essa expansão de crédito aí por esses instrumentos. Né. E a ideia funcionava da seguinte forma, né, aqui a gente tem representado nesse esquema, você tem uma série de títulos hipotecários lá, que são colocados num pool, e que viram um título só, né, que vai ser vendido depois no mercado financeiro. Uma ideia adicional aí que foi colocada é a seguinte, né, por que a gente não recorta, então, esse título financeiro em várias camadas de risco? Né? Porque assim a gente vai ter um título com muito pouco risco, que vai valer mais, um título com um pouco mais de risco, que tem um valor intermediário, e um título que é mais arriscado, né, que vai valer um pouco menos, mas assim a gente consegue atender a demandas de portfólio bastante variadas dos nossos clientes. Né? O fundo de previdência, por exemplo, ele tem demanda tanto de produtos... Um fundo de investimento, por exemplo, tem demanda de produtos financeiros que são menos arriscados. Né? Um outro investidor, sei lá, um fundo de investimento privado de outro gênero, ele quer investimentos mais arrojados, que é algo mais arriscado. Né? Então, assim, você consegue ter produtos financeiros para variados tipos de clientes no mundo financeiro. Né? Então, essa foi a ideia que foi colocada em operação logo em seguida, e você recorta,
né, esse título aí, em várias camadas de risco, né? E aqui está recortado ali nesse AAA, AA, BBB, etc, etc, né? Isso aí são classificações de risco, né, que são otorgadas a essas diversas faixas de risco, por essas 3 principais agências de classificação de risco. Não sei se já ouviram falar, né, que é a Standard & Poor's, a Moody's e a Fitch. A ideia de risco Brasil, por exemplo, né, risco Brasil é uma avaliação do risco de crédito dos títulos de dívida pública brasileira, né, feito por esse mesmo tipo de agência, né. Eles classificam tudo, né. Então, se você chegar lá, eu emiti um título de dívida, da minha dívida, eles vão lá e classificam para você, né. E o negócio era desenhado dessa forma, né, segundo a classificação de risco dessas agências, uma parte menos arriscada, né, mas que pagava menos, uma parte intermediária, que pagava um pouco mais, e a parte mais arriscada, que pagava mais ainda, né? Mas com maior risco de perdas. Né? Com maior risco de perdas, né? Não só isso, né, mas mais um elemento chave nisso aqui, é quando entram as nossas seguradoras, né? O que uma seguradora vai fazer aí? Eu vou comprar, então, digamos assim, aquela nossa fatia mais arriscada, lá de baixo, né? Então é arriscado, né? O preço desse negócio pode variar ao longo do tempo e eu posso não ter esse meu retorno esperado, né? A IG chega lá para você e fala, olha, eu posso segurar esse teu título aí. Você quer ganhar quanto, né? Eu quero ganhar tanto daqui a um ano em cima desse título. Tudo bem, você me paga uma taxa tal e daqui a um ano você vai ganhar esse tanto que a gente estipulou em cima desse título, né? Está segurado aquele valor desse título recortado ali das hipotecas, né? Então, vocês veem, é um desenho bastante complexo até assim, para você produzir um produto financeiro específico aí, que vai estar no centro dessa nossa crise, né? Voltando um pouco àquela nossa ideia do agenciamento de programas, o que nós temos aqui? Um agenciamento específico dentro do mercado financeiro dos Estados Unidos, cujo programa é justamente esse de expansão do crédito imobiliário, de um lado, né? E de uma, enfim, oferta diversificada de novos produtos financeiros, por outro lado, né? Tinha demanda, né, por esses diferentes produtos com variados riscos, né? E a ideia era um pouco a seguinte, né? Se nós temos isso aí tudo bem feito e se nós temos esses valores segurados por um preço que vai ser um bom preço para aquele risco, né, não vai ter problema nenhum, não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado isso aqui, né? Está tudo recortado certinho, segundo diferentes camadas de risco e segurado, né? Até o momento, né, que era uma coisa que não estava esperada dentro desse agenciamento específico aí, que as pessoas não pagavam mais aquelas hipotecas, aqueles bezinhos ali, né, pararam de pagar as suas prestações, né? Isso não estava concebido aí dentro desse agenciamento, né? E isso aí começa a fazer desmoronar toda essa arquitetura, né? A crise subprime de 2008 é justamente essa. Você tinha aqueles títulos que se esperava que valiam tal coisa, e que se esperava que valiam muito, né, e que eram difundidos por várias instituições financeiras, né, e de repente se descobriu que eles não valem mais nada. Por quê? Porque as pessoas que tomavam esses empréstimos não estavam mais pagando esses empréstimos, né? E de novo saliento que isso não estava no desenho desse agenciamento aí, dessa arquitetura financeira, né? E o que se produz, então, é o nosso cataclismo ali financeiro, que vai aparecer em setembro de 2008, né, particularmente, quando o banco Lehman Brothers vai pedir falência, né? Por quê? Porque ele vai ver o balanço dele, está cheio desses ativos ali hipotecários, e vai ver que aquilo não vale mais nada, né? Vai ver que ele está no vermelho, sendo que um pouco tempo antes aqueles títulos valiam muito, né? Bom, isso aí vai desencadear então uma crise em várias instituições financeiras, porque todo mundo tinha esses títulos, todo mundo começa a perder dinheiro, todo mundo vai quebrar, né? Todo mundo vai quebrar, né? E o que vai acontecer nesse momento? O Tesouro dos Estados Unidos vai começar a injetar dinheiro nas instituições financeiras que fizeram um péssimo negócio, né? E aí que começa essa controvérsia maior acerca desse arranjo financeiro dos Estados Unidos nesse momento, né? Vários tipos de negócios que você pode fazer, né, com muito baixa regulamentação. Aí, de repente, o negócio entra em colapso, quem tem que salvar todo o sistema financeiro é o contribuinte estadunidense. E, no fim das contas, o contribuinte mundial, porque isso aí vai se espraiar para vários países, né?
Como a gente sabe, isso aí não fica assim, né? A emergência dessa crise aí vai desencadear várias medidas por parte do governo dos Estados Unidos. Em termos investigativos, a gente tem pelo menos 2 comissões que vão investigar o que aconteceu, né? Uma comissão executiva de um lado, que é essa a comissão da crise financeira ali à esquerda, ali é o relator apresentando o relatório final, e à direita aqui é o relatório final de uma comissão, é quase uma CPI permanente que existe no Senado dos Estados Unidos, né? Então, duas formulações aí que foram feitas e que foram alimentando uma proposta legislativa que foi passada em 2010, assinada pelo Obama em 2010, que é a reforma de Wall Street Dodd-Frank, né? Que tem alguns pontos aí bem interessantes. Ela vai criar uma agência que vai tentar investigar a estabilidade do sistema financeiro, né? Investigar uma questão que não era tratada anteriormente, que era de risco sistêmico, né? Vai tentar colocar vários obstáculos ao que eles chamam lá de proprietary trading, ou seja, dos bancos de investimento começarem a fazer negócios com o dinheiro dos poupadores por eles mesmos. E um último negócio que acabou não entrando na lei, mas que era bastante importante, foi um dos pontos mais polêmicos, era de responsabilizar as agências de classificação de risco pelas classificações, né? Que uma das coisas que estava no seio aqui da crise era justamente que as classificações de risco eram muito boas dos produtos e, no fim das contas, eles não valiam absolutamente nada, né? E a agência de risco recebe por aquilo e deu um palpite completamente furado, né? A ideia era responsabilizar as agências por essas classificações, mas isso aí acabou saindo fora da lei, né? Bom, isso aqui é só para tentar ilustrar um pouco como esse agenciamento material do mercado também vai se transformando ao longo dessas panes, né? Você transforma essa rede aí, como as coisas estão materialmente organizadas, né? Bom, só para concluir, então, e aí talvez a gente consiga iluminar alguns outros detalhes aí na nossa discussão. Alguns probleminhas que eu pelo menos encontro nesses meus trabalhos empíricos que tentam abordar essas questões. Quando a gente está falando da nossa teoria da torre-rede, né, tem 3 aqui que são particularmente salientes nesse domínio da economia. Bom, é uma crítica externa, né, mas é uma crítica que é bem interessante, que não tem normatividade, né, dos atores nesse negócio aí, né? Voltando aqui à nossa crise de 2008, voltando àquelas 2 comissões de investigação, voltando àquela lei que foi passada para re-regular o sistema financeiro dos Estados Unidos, por que aquelas pessoas estão fazendo aquilo, né? Porque elas julgavam moralmente que o sistema financeiro dos Estados Unidos era algo ruim, né? Ou seja, ele não estava cumprindo o seu papel de financiar atividades produtivas, ele ficava num ciclo financeiro permanente e autorreferenciado, né? Que destruiu a economia, né? Então essas pessoas estão agindo de forma normativa, né? Ou seja, existe um papel, existe uma visão correta do sistema financeiro e essa visão foi corrompida por aquilo que foi observado, né? Então a gente pode ver, a gente pode falar que existe uma causalidade da moralidade nessa transformação no arranjo financeiro que vai acontecer desde 2008. As pessoas criticam o sistema financeiro porque ela não corresponde a certos padrões da nossa normatividade, da nossa moralidade, né? Isso escapa completamente ao escopo da nossa teoria da torre-rede. Não existe isso, né? A reformulação acontece por outros mecanismos aí, mas não pela crítica, né? É isso que está em jogo aqui, né? É a crítica que produz transformações institucionais, né? Isso não é concebido, ou é concebido de uma maneira muito particular, né, pela teoria da torre-rede. É meio polêmico isso aí, mas é um ponto que é um pouco um ponto cego aí, né? Eu tentei trabalhar a partir da teoria da torre-rede essa questão da crise de 2008, né? Quando a gente vê as transformações institucionais que vão acontecer, a gente está ouvindo essa crítica o tempo inteiro, né? E essa crítica é dificilmente concebida no aparato laturiano, digamos assim, né? Bom, outro problema que é muito saliente nesse campo mais da sociologia econômica, né, que abraçou completamente a teoria da torre-rede, é esse enfoque excessivo em objetos que são de pequena escala e bastante fragmentados, né? Quando você vai ver o que existe nessa literatura aí, a gente vai ver o mercado de peixes não sei onde, o mercado de pescado, sei lá, não sei o quê, né? O mercado de carnes em tal lugar, ou seja, é quase uma antropologia de mercados muito, muito específicos, né, que obviamente tem o seu mérito, né? Mas há muito pouco conexão
com objetos mais amplos, né? Ou seja, o Latour fala, e eu mencionei isso antes no Reagregando Social, da ideia de você observar o capitalismo como agenciamento, né? Eu não conheço algum autor aí da teoria da autor-rede que tente encarar esse desafio. O capitalismo, então, como agenciamento. Vamos lá, não vamos só ver, então, um pequeno mercado, um pequeno agenciamento econômico, vamos ver, então, isso aí. Que é um problema que se conecta com esse seguinte que eu tento levantar aqui, a falta de diálogo com outras abordagens das ciências sociais. Né? Quando a gente está falando de capitalismo, estamos falando de velhas tradições da sociologia, das ciências sociais em geral. E isso seria, eu acho, uma ponte de comunicação muito interessante. Né? Você conseguiria trazer o diálogo, trazer a teoria da autor-rede para um diálogo mais amplo. Né? Eu penso aqui duas coisas assim que são completamente distantes da nossa teoria da autor-rede, quando a gente está falando desses agenciamentos mais específicos. Né? Pense em teoria do sistema mundo, né? Teorias pós-coloniais, etc. Né? Eu acho que a teoria da autor-rede tem algo para falar sobre isso aí, né? Mas ainda há um déficit, é um campo completamente desbravado, né? De como você produz essas assimetrias mundiais, tanto econômicas quanto culturais, etc., etc., né? Por esse arranjo material diferenciado. Né? Mas também é um campo completamente desbravado que esses autores aí não estão trabalhando, eles estão excessivamente focados nisso aí. Né? O campo aqui dessa sociologia de mercados, e particularmente no mercado financeiro, é muito rico. Né? Esses autores já fizeram muita coisa. Né? Agora tem todo esse resto de coisa para se fazer, e a importância de fazer isso é justamente essa, ela se conecta com outros problemas mais clássicos das ciências sociais e tira esse pessoal da teoria da autor-rede quase quase um sectarismo no qual esse negócio está se enfiando, né? Quando ele está indo por determinados caminhos. Né? Bom, eu vou parar por aqui então, para ver o que a gente faz logo em seguida. Muito obrigado, pessoal.